À tarde, na Onda. Apresentação Sky Rodrigues. Bem, vamos agora receber aqui para nossa entrevista de hoje o professor Paulo Artacho. É a entrevista da tarde. Muito bem, professor Paulo Artacho, que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, a USP, e autor do estudo sobre o ciclo das chuvas, que foi publicado em janeiro agora de 2022 na Science Advances. Boa tarde, professor. Muito obrigada por nos atender, viu? Boa tarde, né? É sempre um prazer falar com você e todos os seus ouvintes daí de Manaus. Muito obrigada. Professor, esse estudo que foi realizado trouxe algumas curiosidades interessantes, né? Segundo esse estudo que foi feito sobre o ciclo das chuvas no Amazonas, que foi publicado agora esse ano, e do qual o senhor é autor, as nanopartículas de poluição, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis, podem interferir nos eventos naturais. De que forma isso acontece, professor? Veja, quando, por exemplo, você tem em Manaus as termoelétricas, as emissões veiculares, né, dos veículos, de ônibus, todas essas fontes de poluição emitem partículas muito pequenas, de 1 a 10 nanômetros de tamanho. Estas partículas, a gente imaginava até algum tempo atrás, olha, nós estudamos os processos de produção de nuvens na Amazônia há mais de 40 anos. A gente imaginava que elas não teriam nenhum papel na modificação da chuva e das nuvens na Amazônia. Mas esse novo estudo mostrou que nós estávamos enganados. E, na verdade, essas minúsculas partículas nanométricas, elas crescem rapidamente na atmosfera até atingir tamanhos que é da ordem de 70 nanômetros, onde elas podem nuclear gotas de nuvens e, com isso, influenciar a chuva e o clima da região amazônica. Muito bem, professor, como é que foi feito esse estudo? Esse estudo foi parte do experimento chamado Go Amazon, onde a gente trouxe para Manaus um avião do Departamento de Energia dos Estados Unidos e voamos por cerca de 2 meses com esse avião ao redor da cidade de Manaus. Então o avião levantava voo do Eduardo Gomes, aí a gente ia até as ZF2 ao norte de Manaus, em regiões muito limpas. Aí, a partir daí, íamos seguindo a pluma de poluição de Manaus, que vai na direção de Manacapuru. A gente voava bem depois da cidade de Manacapuru, analisando a produção de ozônio, a produção de aerossóis, os mecanismos de influência nas chuvas, no balanço de radiação e assim por diante. Então, isso nos permite entender melhor os mecanismos de produção de chuva na região amazônica. Olha que interessante, né? Como é que uma cidade e as suas influências industriais e de poluição, como é que elas conseguem interferir nesses eventos, visto que Manaus é uma cidade que está rodeada de floresta, né? E a floresta é grande. E com isso, o que a gente pode esperar para o futuro? Por exemplo, com esse aumento vertiginoso dessas influências na cidade grande, hein, professor? Então, veja, o ecossistema amazônico, para nossa surpresa, ele se mostrou com vulnerabilidades muito importantes para 2 aspectos. Primeiro, para a poluição emitida na cidade de Manaus e, segundo, em relação às mudanças climáticas globais. A floresta ela é muito sensível à alteração no padrão de chuvas e de temperatura que são fomentados pelas mudanças climáticas globais. E nós detectamos também que a poluição emitida em centros urbanos na Amazônia, como Manaus, Santarém, Belém e assim por diante, tem um impacto negativo na saúde da floresta, vento abaixo dessas regiões, por causa da produção de ozônio
que é um gás fitotóxico, e de partículas que altera o balanço de radiação e altera os mecanismos de formação de nuvens. Realmente, a gente tem sentido aqui na região norte, especialmente aqui em Manaus, uma mudança. Uma época dessas, por exemplo, a gente sabe que não é mais para estar chovendo tanto na cidade de Manaus. Entretanto, a gente tem observado que as chuvas estão acontecendo diariamente de uma maneira bem diferente, por sinal. E eu acho que isso já é um sinal dessas interferências que estão acontecendo relativas à questão da poluição, como você, professor, tem estudado, apresentou nesse estudo tão interessante, né? Sim, não há dúvida que o clima está mudando no planeta todo, né? Não é só na Amazônia. Os eventos climáticos extremos estão aumentando muito de intensidade e de frequência. Então, por exemplo, eventos de chuva muito forte, carregada e concentrada, estão como que, por exemplo, causaram os desastres em Petrópolis, estão aumentando muito de intensidade e de frequência. Então, isso é muito fácil de ser identificado hoje. É isso, professor, muito obrigada, viu, por sua disponibilidade, por sua participação. Parabéns pelo trabalho, pelo estudo tão interessante, que vem justamente com essas informações que respondem muitas das nossas perguntas aqui, especialmente na região. Sim, esses estudos são fundamentais e são feitos em parceria com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, com a UEA, com a UFAM, que conjuntamente operam um programa de pós-graduação em clima e meio ambiente, que é extremamente importante, e também operam a Torre Ato, que é um observatório de longo prazo extremamente estratégico para a ciência amazônica. Então é sempre um prazer falar com vocês e me despeço então de vocês e de todos os seus ouvintes, é sempre um prazer. Muito obrigada. Conversamos aqui com o professor Paulo Artacho, que é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e autor do estudo sobre o ciclo das chuvas, que foi publicado agora em janeiro na Science Advances e em várias outras revistas e, enfim, é um assunto que realmente é muito importante para nós. Obrigada, viu, professor? À tarde, na Onda.